Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9h, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Eu quero convidar você a estar entre nós. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho e sei que Deus vai te abençoar muito. Olha o que diz aqui em Jó 4, 7 a 9. Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus, são destruídos. Pelo vento de sua ira, eles perecem. Jó estava dizendo, reflita comigo. Reflita. É o convite que o Espírito Santo faz a você. Que talvez acha que andar em integridade, ter integridade, ser íntegro, correto, buscar a paz, não leva a lugar nenhum. Porque eu já vi muita gente falar. Essa história de ser bom, fazer o que é certo, não acrescenta nada. Você está enganado. Inicialmente, às vezes, as coisas podem até parecer que não vão mudar e que o justo não vai vencer. Inicialmente, muita coisa pode parecer. Mas o justo sempre vence. Porque Deus é um Deus justo. Não há Deus como nosso Deus. É só uma questão de tempo. A verdade aparece, a justiça chega, o socorro, a honra. Os justos são justificados, são honrados. É o que Jó está falando. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Às vezes, parece que o inocente vai perecer. Mas ele nunca perece. Se você é inocente, numa área, numa questão, você não perece. O mundo pode estar te acusando, falando e apresentando situações várias para pesar a sua vida e te levar à condenação. Mas o Jó estava dizendo, reflita comigo, qual foi o inocente que chegou a perecer? Não, nenhum. Inocente que chegou a perecer, não. O inocente não vai perecer. Se você é inocente numa área, numa questão, você não vai perecer. Eu creio que o Espírito Santo está dizendo isso a você. Se você foi injustiçado, se mentiram contra você, você não vai perecer. Onde os íntegros sofreram destruição? Nunca. O próprio Deus disse para Abraão, ande na minha presença e seja íntegro. Íntegro. Por quê? Porque se eu andar na presença do Senhor em temor, com integridade, Ele vai me honrar sempre. E vai me tirar das piores situações. Pelo que tenho observado, disse Jó, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá.
Toda pessoa que semeia o mal, está aqui, ó, que cultiva o mal, porque tem muita gente que só cultiva o mal. Elas estão sempre cultivando o mal. Não importa o que aconteça. Elas decidiram cultivar o mal e viver na hipocrisia. A falsidade faz parte da vida delas. A falsidade é seu estilo de vida. Tem um número de pessoas, e o que é pior, gente que se diz cristão, que fizeram da falsidade um estilo de vida. Tudo é a base de falsidade. Tudo. Falam com falsidade. A falsidade não sai da boca. A conduta é falsa. Tudo é falso. A falsidade, a pessoa vive na falsidade. Eu não sei como consegue. Eu não sei. Como pode algumas pessoas conseguirem viver duas vidas, serem duas pessoas e reagirem de formas diferentes, ora aqui, ora ali, dentro da conveniência? Mas tem gente que vive assim. Não importa. Elas dependem da imagem, elas dependem da aprovação das pessoas. Então, elas nunca param para trabalhar o interior. Elas vivem desta maneira. Elas são dependentes da imagem, da aprovação das pessoas. Elas têm uma revolta lá dentro. Elas sempre acham que alguém deve algo a elas. Então, elas sempre estão tentando fazer justiça com as próprias mãos. Elas são vingativas. Então, para uns, elas mostram que elas são amorosas, até generosas, mas na íntegra, elas são vingativas. Elas trabalham sempre com o objetivo de atingir o mal. As intenções e motivações delas são sempre voltados para o mal. Tudo é voltado para o mal, para atingir o mal, prejudicar, causar o mal. É sempre para o mal. Mas quem é inocente, quem é íntegro, quem é sincero, quem é temente, esse não perece nunca, porque Deus ama esses. Deus se importa com esses e Deus está lutando para defender estes. Porque muitas pessoas, por conhecerem a verdade, mas optarem pela maldade, elas têm irado a Deus. A Bíblia diz: afasta do mal, afasta a maldade da sua boca. Afasta a falsidade dos seus lábios. Mas muitas pessoas não importa quanto elas já tenham lido e ouvido essa palavra. Elas estão cegas. Cegas pelo ódio, pela revolta. E elas vivem sem limite. E a destruição só aumenta, só aumenta, só aumenta. E chega um ponto, até que muitas chegam num ponto que não tem mais o que fazer. Outras, o diabo traga a alma. E assim vai. Ouça essa palavra. O próprio Jó começou dizendo: reflita comigo. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, cultiva o mal e semeia a semente da maldade, é o que a pessoa usa, isso também colherá. Eu falei quinta e sexta. Palavras de maldição, negativas, de crítica, de julgamento, mentirosas, falsas, são como um bumerangue, sempre voltam. São como um bumerangue. Sempre voltam. Sempre. É o que está escrito aqui. Pelo sopro de Deus,
são destruídos. Pelo vento da sua ira, eles perecem. Eu vou repetir. Pelo sopro de Deus, Deus sopra neles. Chega um ponto. Algumas pessoas estão trabalhando para chegar num ponto em que Deus vai soprar neles uma destruição mortal. Pelo vento da sua ira, eles perecem. O vento da ira de Deus. Meu Pai, deixa eu dizer uma coisa para você, se tem uma coisa que eu não posso sequer imaginar, é Deus irado comigo. Eu temo a Deus. Eu sei que com Deus não se brinca. Não se leve tão a sério, mas leve Deus muito, muito, muito a sério. Ai daqueles que brincam com a palavra de Deus. Ai daqueles que desonram o seu altar. Ai daqueles que mesmo sendo conhecedores da verdade, sabendo o que é certo e errado, insistem em cultivar o mal e semear, lançar a semente da maldade, sem nenhum temor. Ai deles. É sério. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento de sua ira eles perecem. É muito sério. Muito mesmo. O justo, o íntegro, o inocente sempre vai prevalecer. Porque existe um Deus lá em cima que sabe ver todas as coisas. Você pode julgar uma pessoa hoje, você pode atacá-la, você pode pesar a vida dela de forma cruel. Mas tenha certeza que isso funciona como um bumerangue. Isso vai voltar. Você pode hoje não pensar no que você está fazendo com os sentimentos daquela pessoa, brincar com os sentimentos dela, magoar o coração dela, ferir, pesar, mentir contra ela, acusá-la injustamente. Você pode fazer todo tipo de maldade. Você está aí, se esse é o espírito que domina a sua vida, você pode fazer o que você quiser, não é? Sabendo que você pode até passar aqui na Terra por um tempo, mas não por todo o tempo. Porque existe um Deus que vê todas as coisas. Nenhum oculto fica sem ser revelado. Nada que é oculto fica sem ser revelado. Tudo vem à luz. Tudo é revelado. Ah, se todo mundo prestasse atenção nessa palavra. Não há oculto que não seja revelado. Tudo oculto é revelado. Por mais que você tente esconder uma coisa, aquilo vai aparecer cedo ou tarde. Nenhuma mentira vai durar para sempre. Nenhuma. Nenhuma mentira dura para sempre. Nenhuma falsidade vai resistir por muito tempo. Uma pessoa não consegue encenar por muito tempo. Por um tempo ela até vai. Vai chegar uma hora que ela mesma, ela se trai. Ela se trai. Ela mesma acaba sabotando o seu próprio projeto maligno. Ouça a voz de Deus. Deus fala com você porque ele se importa com as almas. Se tem uma coisa que Deus não quer, é que as pessoas pereçam. Que nenhum vá parar no inferno. Nenhum. Deus não quer que você vá parar no inferno. Deus não planejou isso para a sua vida. Deus te destinou a uma vida plena. O destino que Deus projetou, planejou para você, sempre foi brilhante, abençoado, poderoso. Mas você vem alterando com sentimentos miseráveis, derrotados.
E Deus está falando com você. Ele está te dando a oportunidade de você cair em si. Como aquele filho pródigo, que a Bíblia diz caindo em si. Ele precisou comer com os porcos, comer a comida dos porcos, ficar um tempo na pocilga, para poder acordar e lembrar o quanto ele tinha um pai bom, o quanto ele tinha uma casa boa, uma família abençoada, o quanto ele viveu lá atrás, um tempo abençoado, tudo que era abençoado e ele simplesmente não via. Ele não via. E ele fez isso aqui com a vida dele, ó. Ele semeia um vento e colhe em tempestade. Ele semeou muito vento e depois colheu uma tempestade que ele, por pouco, se ele não volta para a casa do pai, ele tinha morrido, na pocilga. Ele teria morrido na pocilga. Algumas pessoas estão dessa forma aqui, ó. Elas semeiam vento. Quem semeia vento vai colher tempestade. Talo sem espiga. Tem gente que é exatamente isso, é um talo sem espiga, que não produz farinha, não produz nada de bom. E ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devoraria. Não produz, e se produzisse, seria roubado, perderia, não ficaria na mão. Por quê? Porque o Senhor estava falando aqui em Oséias 8:7, que a bênção dele não estava com eles, com aquele povo. A bênção dele não estava. Porque o coração deles não era um coração que agradava a Deus. Deus não estava encontrando sinceridade naqueles corações. E é o que Deus vem falando, e Ele tem falado com bastante rigor. Intenções e motivações têm toda importância para Ele. Atitude no coração é que importa para Deus. Deus não leva em consideração o que você está falando, mas o que está dentro do seu coração. Você pode estar tendo uma boa atitude com a intenção errada. Você pode estar falando uma coisa certa, uma coisa boa, mas com a motivação e a intenção errada. Infelizmente, muitas pessoas que vivem de imagem também são conduzidas por imagem e por discursos comoventes. Mas você pode até comover pessoas, mas não comove Deus, se não tiver sinceridade. Porque para Deus não basta falar a coisa certa e ter a atitude certa. Tem que ter intenções e motivações corretas. Que Deus ilumine o seu entendimento e te ajude a vencer. Que você se volte para Ele com temor. Que as escamas dos teus olhos caiam. Que a sua mente seja aberta e que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. Que o seu coração seja rasgado. Que você consiga ver e entender tudo que o Espírito Santo tem lutado exaustivamente para fazer você entender. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Samira, como que era a vida da senhora antes de chegar no Ministério de Mudança de Vida? Antes de eu chegar no Ministério de Vida, eu era assim, muitos sonhos, muitos desejos, mas não conseguia realizar. Aí eu fui convidada para estar vindo no Ministério, vim, fiz a visita. A partir desse momento, o Espírito Santo começou a tocar. Aí a gente começou a vir, meu namorado na época. Aí o meu sonho foi se tornando realidade. Consegui meu casamento aqui, né? Aí batizei aqui eu comecei. Aí as coisas foi começando, fui fazendo um projeto e cada projeto Deus foi honrando, um projeto atrás do outro e conseguiu a minha formatura, que era um grande sonho meu. A partir do momento eu fiz a formatura, já comecei a trabalhar na área e assim, meu casamento abençoado hoje eu tenho meus filhos abençoados. Tive um problema de saúde muito sério com os meus 2 filhos na época. Meu filho nasceu com um probleminha no rim. Ele tinha 2 centímetros no rim, já estava comprometendo o outro. Na gestação já consegui ver isso. A partir do momento que o médico falou para mim, eu já peguei aquilo não como desespero, já peguei aquilo como uma fortaleza para mim.
Vim, toda vez que eu vinha no ministério, eu colocava em oração. Os médicos ficou assim, todo mundo apavorado. Falou assim, mãe, mas você vai ter que já pegar e já colocar, já ir fazendo tratamento. E eu não me desesperei por ser meu primeiro filho. Minha família ficou todo mundo desesperado. Eu falei assim, não, isso daí é uma batalha que eu vou vencer. Aí comecei o tratamento, foi muito rápido, dentro de 1 ano eu já consegui a cura dele. Os médicos falavam assim, não, mas eu não posso liberar ele, eu não posso liberar ele. Eu falei assim, mas o senhor vai liberar. Eu vou fazer o último exame e a partir desse exame o senhor vai já colocar como caso encerrado. Aí ele falou assim, nossa, eu falei, eu já quero caso encerrado. Aí ele pegou e fez, ele falou assim, mãe, eu não sei o que aconteceu, mas eu vou dar o caso do Pedro Henrique como caso encerrado. Eu falei, glória a Deus. Eu sei o que foi. Foi Deus que fez tudo isso na vida do meu filho. Sem saber, eu já estava grávida do meu segundo filho. Aí eu peguei e falei assim, oh meu Deus, agradeci, né, porque era um sonho de ser mãe. Casei já fazia 4 anos, não consegui engravidar. Não procurei um médico para saber se eu tinha problema, porque eu falava assim, no tempo de Deus. Aí veio a Ana Beatriz, tudo certinho, falei, a segunda batalha para mim vencer. Ana Beatriz nasceu com um problema seríssimo, ela tinha alergia à lactose, intolerância, os médicos já tinham falado que ela, até moça, ela não poderia comer nada nem beber nada. O caso da alergia dela era tão grave que dava falta de ar. Tinha vezes que a gente estava com ela em casa, assim, a gente tinha que sair, passar em sinal vermelho, que ela estava dando crise, a gente tinha que vir balançando ela, meu marido passar no sinal vermelho, porque a crise era das crises fortes mesmo. Tão forte, com 5 meses, eu tive que internar ela, porque ela foi para a escolinha, né, e eu levava tudo, mas ela era de pegar. Ela pegou, a gente não sabia e chegou ao caso de internação. Quando eu internei, os médicos já começou a colocar um monte de aparelho. Falou, mãe, a gente está ligando para a UTI, a gente não está achando lugar para colocar ela. Eu falei, meu Deus do céu. Parei, catei ela assim, toda cheia de aparelho. Falei, Senhor, se o Senhor está aqui comigo neste momento, eu não quero entrar em desespero. Antes dela ser minha filha, ela é tua. Coloca as tuas mãos. Aí o médico desceu e falou, mãe, a gente não está achando aqui UTI para colocar ela. A senhora vai ter que ficar com ela sentada aqui, porque a batida do coração dela está muito fraca e ela tem apenas 5 meses, né, mãe? Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu fico aqui no corredor. Fiquei no corredor, ali foi Deus que tratou, Deus me pegou no colo, catou minha filha, fez uma restauração, que eu falo que esse ponto foi a minha fortaleza. Falei, Senhor, fiz uma oração, falei, pega minha filha no teu colo, porque antes dela ser minha, ela é tua. A partir daquele momento, a batida do coração dela começou a bater normal. Aí ela deixou ela 2 dias internada, porque eles não queriam liberar ela. Aí falou assim, mãe, só que agora ela não vai poder nem soja e nem ela vai tomar um leite medicinal. A latinha custava R$350. Falei, Senhor, ela tinha que usar 10, como ela era 5 meses, né, muita mamadeira. Falei, Senhor, eu não aceito. Aí ele falou assim, não, mãe, fica tranquila, vai pegar lá no alto custo. Eu falei, não, mas eu não aceito, nem no alto custo. Ele falou assim, mas você vai ter que sair com os papéis daqui para ir lá. Eu falei, não, mas tudo bem. Fui lá, fiz, vim com as 10 latinhas, mas eu falei, Senhor, eu não aceito dar essa mamadeira. Fiz a mamadeira para minha filha, era um leite preto, parecia um óleo de babosa, de tão amargo que ele era. Ela não tomou. Fiquei a noite inteira com essa menina chorando, chorando. A minha mãe falou assim, não, porque você vai ter que dar esse, é esse que o médico passou. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Fui lá e comprei um leite de soja e dei para minha filha. Ela começou a tomar. A médica falou, Samira, o que ela está tomando? Eu falei assim, ela está tomando leite de soja. Mas não pode, ela ficou brava. Ela falou assim, eu já te falei para você, não adianta você teimar com isso. Ela não pode, até moça, ela vai ter que acostumar com isso. Intolerância não tem jeito. Eu falei assim, mas para Deus tem jeito, doutora. Aí ela pegou e falou assim, não, tudo bem. Aí eu comecei a dar, e dava aquelas crises, né? Mas aí eu repreendia. Falei, Senhor, eu não aceito minha filha tomar antibiótico. Aí eu ia lá, ela falou assim, não, Samira não vai precisar de antibiótico mais não. Só que nós todo ano vai ter que fazer para ver como que tá o grau dela. E esse ano
Levei ela, porque eu entro de férias junto, né? E todo ano a gente faz. Esse ano eu levei para a honra e a glória do Senhor. A médica liberou ela esse ano. Esse ano, Ana Beatriz está saindo assim, com um grau fechado. Os médicos fechou. Depois de 4 anos eu lutando. Mas esse ano Deus fechou. Deus deu a cura dela. Porque os médicos não queriam dar os papéis para mim, como o grau dela encerrado. E esse ano, acho que foi dia 4, eu levei ela na doutora. A doutora falou assim: Samira, você lutou e conseguiu. Eu falei: eu não aceitei, doutora, desde o primeiro momento. E agora, esse ano, ela saiu tomando não leite de soja, leite de vaca, que a minha filha está tomando. Ou seja, mudou o espírito a partir do momento que a senhora começou a repreender, não aceitar aquela situação, rejeitar o mal, tudo mudou. Tudo mudou. O ano passado eu entrei assim, esse ano eu vou dar o leite de vaca. Aí o ano inteirinho eu dei o leite de vaca, o ano inteirinho. E a médica falava assim: Samira, o que você está dando? Eu falei: estou dando leite. Não falava para ela que leite que era. Eu falei: doutora, ela está tomando leite. Aí esse ano ela veio e falei: doutora, já faz 2 anos que minha filha está tomando leite de vaca, não é leite de soja. Ela levou um susto, ela pulou assim, ela falou assim: não acredito. Ela falou assim: então, os últimos exames que ela fez, não constou nada. Eu falei: então, os últimos exames que ela fez tomando leite de vaca, não é leite de soja. Tudo mudado, tudo restaurado. Aquela pessoa que chegou com sonhos hoje, como a senhora disse, concluiu sua faculdade, trabalha na área, os filhos abençoados, tudo renovado, tudo mudado. Dona Sabrina, o que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Olha, eu não tenho nem palavras para falar do ministério. Por quê? Tudo começou aqui. Eu falo para meu marido que eu não tenho nem palavras, é uma mudança de vida, é uma transformação, porque eu cheguei aqui, eu e ele nós namorávamos, cheguei aqui, meu casamento foi realizado aqui, me batizei aqui, minha família formou aqui. Eu falo assim, um casamento abençoado. Hoje eu trabalho na área, hoje eu tenho meu carro, estou com grandes sonhos, projetos, porque eu sei que Deus faz. Eu sei que Deus faz, a gente passa por batalhas, luta, mas de todas as minhas lutas e batalhas, é só para engrandecer o nome de Deus. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro para que esta mensagem transforme completamente a visão e o interior desta pessoa. Cubra ela com teu sangue e que ela sofra uma libertação poderosa. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, que sejam honradas e abençoadas grandemente essas pessoas. Ó Pai, eu peço nesse momento que a tua proteção esteja sobre cada um. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determino mudanças e milagres sendo materializados agora em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida que ora comigo, Pai. Meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis que têm semeado na tua obra, que sejam muito prosperadas, abençoadas e engrandecidas essas pessoas. Desperta mais semeadores, porque essa atitude de fé leva a vencer. Eu tenho certeza no meu coração, meu Senhor, se essa pessoa passar a semear no programa Mudança de Vida hoje, o Senhor vai abençoá-la. Assim tem sido com milhares. Nós precisamos e oro para que mais semeadores sejam despertados. Obrigada por essa oportunidade, que essa palavra transforme vidas. Eu declaro vitória sobre todos. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Venha, vamos lutar e vencer juntos. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.